Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso da linguagem C Sharp. Eu sou Alex Rodrigues das ADEX Cursos e nessa aula vamos falar um pouco agora sobre as classes abstratas. Vamos falar sobre a abstração, encapsulamento, herança e polifomismo. Muita calma nessa hora. Bom, são conceitos extremamente objetivos em relação a uma orientação a objeto, ou seja, um sistema quase não vem. Eu fiquei tentando achar uma palavra melhor para dizer, mas é uma linguagem orientada a objeto, ok? Bom, aqui vamos fazer o seguinte. Eu tive a liberdade de pegar umas definições aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouco e a gente vai fazer na prática, e esse vídeo pode ficar um pouco longo, peço que dê pause, se não entender, assista até o final e por aí vai, beleza? Bom, primeiro eu gosto de pegar primeiras definições para a gente ter mais ou menos uma ideia do que seriam essas classes. Falando aqui numa classe abstrata, ou seja, abstract, é uma classe abstrata, é uma classe que não pode ser instanciada, e aqui nós já sabemos o que é fazer uma instanciação. Não pode ser criada um objeto a partir de uma classe abstrata. Uma classe abstrata pode ser herdada, e por isso que a gente vai estudar abstração, encapsulamento, herança e polifomismo. Pode ser herdada e geralmente serve como classe de base para outras classes. Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos e métodos comuns. Uma classe abstrata também pode possuir construtores, propriedades, indexadores e eventos. Ok? Então a gente pode fazer tudo numa classe, porém o que acontece? Ela não pode ser instanciada. Beleza, então? Uma classe abstrata não pode ser estática, ou seja, estética. Uma classe abstrata não pode ser seled, ou seja, selada. Tá? Nós temos esse tipo também, que nós vamos ver isso para frente. Uma classe abstrata pode herdar de outra classe abstrata. E nós vamos também trabalhar sobre herança, que é esses dois pontinhos aqui, ó. Esse herda de onde? Esse herda de onde? Esse herda de onde? Entendeu? Então vamos fazer isso com calma no seu tempo, beleza? Mas primeiro vamos para esses métodos, para esses procedimentos aqui, beleza? Bom, agora vamos falar o que? Tem os métodos abstratos, que o método abstrato é um método que não possui implementação na classe abstrata, não possui implementação. Isso vai ficar bem claro quando a gente começar a programar. Um método abstrato possui somente a definição de sua assinatura. Assinatura nós sabemos é o que compõe aqui nos parênteses, já viu isso aqui, né? A sua implementação deve ser feita na classe derivada. E aí vamos ver depois o que é isso, tá? O método abstrato é um método virtual, ou seja, virtual, vamos ver isso também. Deve ser implementado usando modificadores override. Um método abstrato somente pode existir numa classe abstrata. Um método abstrato não pode ser modificado estático e virtual, ok? Agora vamos para um encapsulamento. Claro que tudo isso aqui é bem complexo, eu só preciso passar a definição, porque caso tenha uma prova desse curso para você tirar o seu, como pode dizer, o seu certificado, eu posso fazer alguma pergunta aqui, mas você vai ter lá as opções para você marcar e baseado nisso aqui, vocês podem estar respondendo, porque quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, ele pode chegar para você e perguntar assim, é possível instanciar uma classe estática? E aí você tem que entender, tá? Então você precisa entender se uma classe tipo estética eu posso instanciar, beleza? Então ele pode fazer uma pergunta sobre a classe abstrata, né? Se eu posso uma classe abstrata não pode ser instanciada, então ele pode também perguntar, né? Alguma relação a isso, que geralmente as provas não é para você fazer um sistema, algumas perguntas sobre, né? Então vamos lá. E os métodos, aqui nós já vimos os métodos, agora eu vou falar um pouco sobre encapsulamento, porque nessa aula a gente vai fazer uns exemplos aqui, a gente vai usar um pouco sobre isso. Na prática, que criar melhor do que até a própria teoria. O encapsulamento é um processo de ocultar ou esconder os membros de uma classe do acesso exterior usando modificadores de acesso, que nós já conhecemos o que é os modificadores de acesso, né? Public, private, etc. O encapsulamento também é chamado de ocultação de informação ou information. Agora pegou, me ajude aí. Isso aqui é novo para mim. Mas a gente pode chegar no tradutor aqui, né? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Cadê? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, não vou perder tempo não, se a gente vai. Depois vocês pesquisam aí. Eu vou nem. Writing. Eu não sei se lê assim. O encapsulamento fornece
uma maneira de preservar a integridade do estado dos dados. Porque o que depois eu vou explicar de maneira geral o que seriam essas duas coisas. Ao invés de definir campos públicos, devemos definir campos de dados privados. A classe bem encapsulada deve ocultar seus dados e os detalhes implementados no mundo do mundo exterior. Que esse mundo exterior é de uma classe para outra forma, que não deve ir outro sistema, ou seja, você faz uma API e depois a API você vai entender que a API depois é um mini conjunto de instruções que você não quer que o mundo exterior tenha acesso. Ele vai usar a sua API, mas ele não vai entender como está funcionando, não vai ter acesso. A implementação do método pode ser alterada pelo autor da classe, ou seja, você que criou, né? Sem quebrar qualquer código existente fazendo uso dela. Um modificador de acesso define o escopo da visibilidade de acesso, né? De um membro da classe. Perdão. A linguagem C suporta os seguintes modificadores. E aí a gente falou sobre os modificadores. A gente não trabalhou ainda com protect, que é o protegido, o interno e o protect interno. A gente vai trabalhar com isso, beleza? Mas não se preocupe. Eu vou deixar isso aqui e o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos, o que basicamente abstração e herança, encapsulamento quer definir, quer fazer? Bom, imagine que você vai dirigir um carro e para dirigir esse carro você não precisa dizer à pessoa de tudo como que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Então você vai abstrair tudo isso. Então a abstração seria mais ou menos isso. Esqueça isso por enquanto. Não é preciso você entender como funciona. Né? Claro que você vai criar o código, óbvio. Mas assim, quem vai fazer uso da sua API, abstraia isso, só use, digamos assim, ó, só dirige o carro. Não tente entender não tente entender como eu vou dirigir, eu apenas vou dirigir. Mais ou menos isso, brutalmente falando. E o encapsulamento é que quando você, por exemplo, está dirigindo, que você acelera, passa a marcha, o câmbio, etc. tal, cara, você não precisa entender o que está acontecendo dentro do motor. Ali no motor está encapsulado. Então ele está acontecendo ali, você sabe, mas você não tem que imaginar o que está acontecendo ali, porque ele está dentro de um envolto. Ou seja, um motor está encapsulado. Ele não é para o mundo exterior, não interessa. O que interessa é o funcionamento dele e bem. Beleza? Então, brutalmente falando, é mais ou menos isso, essas duas opções. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sistema que a gente vai criar aqui um aprezinho para acrescentar umas porcentagens em cima dos produtos, tá? Vamos dar um valor para esse produto e cada produto, dependendo de qual é o tipo dele, nós vamos botar uma porcentagem. Alguns, vamos supor, em cima de um suco, se eu escolher suco vai ser 5%, porque aí o funcionamento vai estar abstraído e encapsulado. Quando você botar um valor para esse produto, vai estar abstrato e encapsulado a porcentagem e o cálculo. Você não entendeu o que aconteceu ali dentro do motor. Então, mas só que você não tem acesso. Você, autor, pode mudar, mas eu estou falando para caso você faça essa API e entregue para alguém. A pessoa só vai fazer uso, não vai ter acesso a essa informação, beleza? Na prática, isso vai ficar melhor. Vamos lá. Aqui eu posso já ter limpado tudo como eu disse que eu ia fazer isso, né? Limpar para facilitar. Eu vou colocar aqui o que é que eu vou precisar. Agora eu vou aproveitar e vou trabalhar com o Radio Button, tá? Na letra R, o que é o Radio Button? Quando eu escolher aqui, vocês vão entender o que é um Radio Button. Eu acho que eu passei. Não, cadê? Aqui, Radio, aqui. Pronto, selecionei um, vou copiar e colar. Radio Button, já aqui vocês já estão entendendo aqui, ó. Lembra aquelas opções de marcar se é masculino, feminino, ou marcar uma opção? Então seria isso, né? E aqui também, aqui, eu vou marcar o produto 1, 2 ou 3, né? Então eu vou escolher 3 produtos. Só para a gente exemplificar, aproveitando usando o Radio Button. E aqui eu vou colocar um text box, onde eu vou, por exemplo, dar um valor para esse produto. Vou escolher o produto aqui e vou dar um valor. E quando eu clicar em OK, ele vai fazer esse cálculo. Esse Radio Button, você vê que aqui nenhum está marcado, né? Nenhum tá, já chega marcado, tipo clicado. Aqui na propriedade, eu vou selecionar o Radio Button, vou dar um nome RD para RD1, que eu sei que é o produto 1, ou posso fazer assim, RD suco, tá? Eu sei que é o Radio Button suco, só para ter uma ideia. E aqui no text dele, eu vou botar ele, ou seja, checado, ou seja, marcado, tá falso. Eu vou botar, dar duplo clique e botar, ou posso chegar aqui e botar true, ele vai ficar marcado. Também o resto eu vou deixar falso, que só pode um vir marcado. Aí quando eu clicar em um, ele assume marcado, o outro sai, beleza? E eu vou pegar aqui e vou colocar um nome para ele, né? Porque não vou deixar assim, vou deixar suco, tá? Então esse é o suco.
Aqui vou fazer um outro produto, vou chamar ele de quê? De TV, né? Televisão. E aqui vou chamar ele de RDTV. Só mesmo tudo isso é feito para você identificar os componentes, né, de acordo com o que você queira. Aqui eu vou chamar de RD. O que é que eu vou dar aqui? RD, vou botar minúsculo assim. RD batom. Fazer assim, tá? Fazer desse jeito assim. Cada produto é diferente, uma classe diferente. E aqui eu vou escrever batom, tá? Eu acho que é assim que se escreve, né? Batom, beleza, né? Batom, sei lá. Foi o que eu vi aqui na hora. E aqui eu vou renomear esse componente que eu vou usar ele, né? Esse TXT preço, por exemplo, tá? Espero que eu lembre esses nomes. Sempre é bom, e aqui eu BTN ok, sempre é bom renomear, porque quando você programar, ou seja, dá duplo clique aqui que você for programar, você está entendendo o que está acontecendo, tá? Então isso aqui eu já posso apagar para não confundir. Só é definição, que eu vou até no site da Microsoft lá e ele explica tudo isso, tá? Definição muito boa que a gente pode estar lendo. Ok, só que agora eu vou calcular isso. Eu vou calcular, baseado na nossa aula, numa classe que ela vai ser abstrata e encapsulada. Ok? Então o que acontece? Eu vou fazer um encapsulamento dessa classe. Então vamos aqui. Primeiro eu vou fazer o encapsulamento, ou seja, aquele coisa que acontece dentro do motor não me interessa o que acontece, então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma classe, vou escolher uma classe, e aqui eu vou escolher uma, tá? Eu vou chamar essa classe de cálculo, por exemplo, para não atrapalhar com as outras classes. Eu vou até ficar apagando as classes para não estar confundindo, ok? Tá? Eu vou chamar essa classe aqui de cálculo, ok? Eu sei que é uma classe porque ela tem esse símbolo aqui, ó. Então vou chamar ela de cálculo, tá? Cálculo, ó, já tá eu escrevendo lá os meus cálculos errados. Cálculo. Pronto, beleza, vai ser criado aqui, ok? Já criou? Agora sim. Então ela tem ela aqui, beleza. E aqui eu vou fazer meu encapsulamento, tá? O que é que eu vou fazer? Bom, aqui eu vou começar a definir as porcentagens para meus produtos, tá? Seria o seguinte, eu vou criar as variáveis e aqui eu já vou criar private, e aí a gente viu na definição que se eu quero que ela não seja acessada pelo mundo exterior, eu vou acessar de um outro modo, mas as minhas propriedades aqui, minhas variáveis, eu não quero que acessem. Vou criar tipo inteiro porque eu vou colocar valor, né? Eu vou chamar de PEC1, pode ser, eu vou chamar de PEC1, tipo parcela, sei lá. E ela vai começar o que? Essa vai ser para 1, quando for o que eu botei lá, açúcar, vou botar 5%, tá? Por isso que eu botei inteiro, porque é só pra gente ter uma ideia. Então eu vou chamar como se fosse uma porcentagem aqui, tá? Como se fosse 5%, só pra gente ter uma ideia. Beleza. Aí aqui eu vou criar de novo aqui mais dois, que são 3 produtos, né, que eu criei lá. E aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 3, ok? Aqui eu vou dar 10% e aqui eu vou dar 15%. Pronto, só ficar essa ordem aqui. É assim que eu estou criando, né? A gente pode criar o programa de acordo a gente acha necessário, tá? Então beleza, então já criei a classe aqui, defini aqui, agora eu vou criar um método, que esse aqui é o que? Minhas propriedades, né? Que é os minhas variáveis. Aqui minhas variáveis que eu criei dessa forma aqui, vou chamar de var, né? Chamo var. Aqui agora eu vou criar o que? Um método, tá? Esse método eu vou chamar num botão, concorda? Então é isso, até aqui tudo bem, a gente já viu isso aqui, nada diferente, mas a gente está fazendo usos de classes encapsuladas, abstratas, etc. E é assim, não tem nada de mistério. A gente tem que aprender. Por exemplo, vou usar o switch case, que eu tentei usar o switch case para tirar média e tive que usar a função si. Enfim, vamos lá. E vamos usar a função sim também aqui, para a gente estar botando o uso do que a gente vai trabalhando. Beleza, vou criar um método. Como é que eu vou chamar esse método? Mostrar o preço. Pronto, eu vou criar ele public. Por que public? Porque eu vou chamar esse método lá. Eu não quero ter acesso aqui, mas o meu método eu quero. Então aqui vai ser um public tipo inteiro, já que eu vou trabalhar com inteiro, eu vou botar assim, mostrar. Cadê? Eu tentei fazer uma coisa e fiz outra. Mostrar preço. É assim que eu gosto de escrever, tá? E o que acontece? Você sabe que como ele não é void, ele vai ter que retornar um valor, tá? Porque eu trabalho com inteiro, eu quero inteiro. Então por isso que esse erro está dando aí no mostrar preço. Beleza. Então nesse mostrar preço, vamos fazer uma variável chamada preço final, para a gente saber qual é o preço final. Então internamente aqui eu boto int preço final, tá? Aí você vai botando, e eu vou botar como é zero, porque se eu não botar ele zero, ó,
E quando eu dar um return nesse, e para assumir isso aqui eu tenho que dar um return, e esse return vai ter que ser o preço final, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, porque eu não vou poder deixar isso aqui sem valor, tá? Uma variável local atribuída, tá? Mas eu tenho que dar um valor para ela, beleza? Ok? É bom que vai acontecendo, a gente vai mostrando. Eu podia já botar direto aqui e passar, mas sempre que eu identificar aqui quando ele vai reclamar de alguma coisa, eu vou passar para vocês. Ok? Tá aí tudo bem? Então, retornando. Agora vamos calcular lá no switch case, aqui embaixo mesmo, tá? Fiz o método, agora vamos fazer o switch case aqui, tá? Eu te falei que vamos trabalhar com o switch case aqui. A estrutura do switch case, e agora, o que acontece agora? Eu vou pegar o tipo, beleza? Então, o que acontece? Nós já temos o tipo lá no método? Não, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aliás, eu vou precisar aqui, ó, definir. Vou precisar definir aqui, ó, o preço inicial e o tipo, porque esse método aqui eu vou trabalhar tanto com o preço que eu vou pegar para fazer o cálculo, como o tipo do produto, que é esses aqui, ó, tá? Então aqui, e é assim que programa, ou seja, aí na hora de fazer o switch, eu tive a ideia de fazer aqui para comparar se o tipo do produto qual é o tipo do produto que está aqui, aí já me veio a cabeça, sim, mas eu vou buscar onde? Eu vou buscar aqui, ó, no método. Então aqui nesse método aqui, eu já vou criar aqui um tipo int, né, que eu trabalho no int, botar preço final, preço inicial, final eu já tenho cá embaixo. Então eu vou botar aqui preço, e por isso que eu, às vezes eu faço essa nomenclatura aqui, ó, tá? Você vê, ó, preço final, do jeito que está aqui, porque eu consigo ler, ó, preço final, aqui preço inicial, vírgula, concorda? Vírgula. Lembrando que quando eu for fazer fazer a chamada lá da instanciação, eu vou ter que usar esses dois parâmetros que eu estou fazendo aqui, ó. E agora o outro é o tipo, né? Que eu quero fazer, usar esse tipo. Então eu vou botar tipo, o que eu botar? Tipo produto, vou botar assim, tipo produto, tá? Pronto, beleza. Mas agora que tipo é esse produto, né? Tem que definir, tipo inteiro. Eu lembrei, mas não botei o tipo dele aqui. Ele reclamou, né? Não digitei aqui, ele reclamou. Aí me ajuda. Beleza, agora o switch eu vou comparar que tipo de produto é. Case, né? Switch case. Case 1, case 2, case 3, ou seja, case, qual é o tipo? RD suco, tá? Pode botar 1, 2, 3, beleza, não interessa. Aqui não importa, a gente bota esse nome aqui e lá. Caso o header button for selecionado esse, caso o header button for selecionado esse, caso o header button for selecionado esse. Então é aqui que a gente faz. Então caso tipo, e aqui ele já vai me achar o tipo, né? Eu acho que ele tem que me dar aqui. Cadê? Vamos lá, ele devia aparecer aqui. O que eu escrevi? Tipo. Então, tipo. Ó, vamos lá. Produto. O que é que houve aqui? Deixa eu analisar aqui. Tá, mas aí o que acontece? Quando eu chamar esse método na análise aqui, ó. Se eu chamar esse método aqui, eu estou fazendo switch case fora. Isso aqui não pode, né? Não, tem que ser aqui dentro. Se eu vou chamar o método, então meu switch case, eu vou apagar aqui, vou escrever de novo, meu switch case tem que ser aqui, ó. Switch, né? O switch é tipo, porque como é que ele vai enxergar meu produto se eu estou aqui fora, né? E na verdade eu vou chamar o método só. Quando eu chamar esse método, ele tem que fazer todo esse cálculo aqui dentro. Tá eu dando sei lá, uma desliza. Mas assim, eu vou confessar a vocês, quando eu estou desenvolvendo meu sistema, acontece muito isso. Às vezes eu tenho que voltar, por isso que é bom criar as classes separadas, que eu tenho que voltar. Nossa, isso aqui está puxando de onde? Eu fico, não, nossa, é muito código e é passo a passo, não se assuste. Todo mundo consegue criar seu sistema. Assim, agora tem que tentar, né? Tem que fazer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Caso eu gosto de contar eu gosto de contar, como é que eu posso dizer? Eu gosto de contar essas coisas porque muita gente desiste de programar porque quando vê a pessoa programando, se sente muito não confiante, achando que não vai conseguir, tem que decorar isso tudo. Não, você vê aqui, ó, onde é o erro que eu cometi. A gente pode estar cometendo erro, isso aí não, como é que eu posso dizer? Não se assuste não, tá? Não se assuste não, porque é assim mesmo, a gente vai programando, vai errando e por aí vai. Beleza. Caso 1, então preço final, né? Que eu pego o preço, preço final, tá? Ou seja, eu vou pegar esse aqui que ele começa com 0. Preço final vai ser o que? Vai receber agora
a porcentagem, preço inicial, ou seja, vai receber o preço inicial que eu não defini ainda. Onde é que eu vou definir? Aqui, eu gosto de mostrar para você se localizar. Então vai ser aqui, o preço final que começa com zero, ou seja, como se eu começasse com zero aqui, zero, depois que eu botar um preço ele vai atualizar. Então ele começa com zero. Então ele vai receber, ou seja, ele está limpo. Vai receber o preço inicial, que esse preço inicial vem quando eu digitar lá, tá? Então é a mesma coisa assim, botar um valor aqui, tá? A mesma coisa botar um valor 100. Vai vir lá do TXT e eu vou botar, depois que ele vai vir, então eu vou botar o preço inicial, estamos indo ele aqui, né? Ele vai ser mais, né? Agora é soma mesmo, é um cálculo, não é concatena não, ele vai somar, mais que é inteiro. Aí eu vou ter que botar parênteses, que eu vou fazer o cálculo da porcentagem. E porcentagem tem que botar entre parênteses assim, né? Para quê? Para dizer que é o preço final, ou seja, o preço final dele, ele vai ser o que? Ele vai ser multiplicado a porcentagem. Ou seja, o que eu digitar aqui, vamos lá, digitei 100, né? Digitei 100. Aí ele vai ser pegar ele vezes a porcentagem. Quanto é a porcentagem? 5%? 10%? Eu não sei ainda. Aí eu tenho que pegar quem? Eu tenho que pegar quem eu botei de porcentagem. Parcela 1, parcela 2 ou parcela 3. Entendeu? No caso, se for 1, vai ser quem? Parcela 1, 5%. Aí para não botar um 5 aqui, eu vou usar minha variável aqui, ó. Como eu estou dentro, ele é privado, mas eu estou dentro do minha classe, ele enxerga. Ela não é enxergada fora, tá? Então aqui eu digito quem, ó? Parcela 1, PEC 1, percentagem, eu posso botar o nome que eu quiser. Então parcela 1. Isso dividido por 100. Agora assim, por quê? Muita gente já entendeu, mas assim, é aquela coisa que eu conversei em alguns vídeos anteriores. Eu tenho que entender muito de matemática para fazer programa? Eu preciso entender muito de inglês? Cara, necessariamente não. Mas você precisa entender como é que eu vou calcular 5% de um produto. Você vai para o papel, calcula e aí aplica no seu código. E pode pesquisar que vai te indicar isso lá tranquilo, beleza? Aí no switch case, se eu não der um break aqui, por exemplo, ele vai dar erro, né? Ele vai dar erro. Eu tenho que dar um break, beleza? Então tá aqui definido o meu switch case, beleza? Então o que acontece aqui? Inacessível detectado. Daqui a pouco eu vejo que é isso aqui. Se eu de repente já fiz no lugar errado, vamos lá. O que acontece aqui agora? Depois do return, não tá aqui. O return tá aqui, né? Deu erro lá em cima, porque o return, né, na hora de fazer, eu tenho que dar um retornar no final, né? O que eu vou retornar no final? Preço final. Aí mais um mole que eu dei, aí eu vi lá aquele asterisco e usar o Visual Studio é legal para fazer isso, porque ele acaba te mostrando. Eu fiz no lugar errado e ele ficou lá. Se eu voltar aqui, quando eu olhei isso aqui, uma vez que eu vi minha estrutura correta, eu falei assim, ó, ué, por que tá dando aqui esse pontinho aqui? Por que tá dando esse pontinho? Aí ele fala lá, código inacessível detectado. Porque esse return é o final esse aqui não exige um método tipo, um método que não é void, não exige um retorno, só que o retorno tem que ser lá no final de tudo. Então tiro aqui, e aí tá dando um erro ali porque eu retirei o retorno e eu preciso de um retorno lá. Se você ver, ela precisa de um retorno, ó. Beleza? E aqui eu coloco o retorno, porque eu ainda vou ter mais casos. E no final, aí sim, que ele tem que me dar um retorno. Quem vai ser esse retorno? O que eu selecionar lá. Ele vai fazer o cálculo. Mas é caso 1, caso 2, caso 3. Aí eu já vou copiar e colar isso aqui. Não faça isso. Digitem, por favor. Tá? E vou botar o outro também. E cá tá dando erro porque não é caso 1, é caso 2. E aqui é caso 3. Aí vamos lá. Só que aqui é parcela o quê? Parcela 2. Mas aí vocês não acompanham esse raciocínio, né? Então beleza. Então automaticamente ele vai pegar o que está lá. Daqui, ó. Quando eu clicar, ele seleciona aqui em cima. Clicando aqui, seleciona lá em cima. Clicando aqui, seleciona lá em cima. Ou 5, ou 10, ou 15. E aqui o valor que eu quisesse botar. Beleza, então, meu switch case está pronto, tá pronto. Fechou, beleza. Dá um retorno. Ok? Agora, no form, eu vou verificar no form eu vou chamar esse método. Eu não tenho acesso a isso aqui, as variáveis, mas eu tenho acesso ao método. Ao acessar o método, eu vou colocar uma condição lá, e eu vou usar o se, para ver quem foi que eu cliquei aqui. Então eu vou chegar aqui no botão aqui,
E aqui eu vou fazer o que, ó? Qual é o nome da classe? Cálculo, né? Então, cálculo, tá aqui, eu vou cálculo. Vou chamar de C, que é uma coisa que eu costumo chamar. Geralmente, quando eu é forma, eu boto F. Então, vocês fazem como vocês quiserem. Mas vocês entenderam como faz o instanciamento, né? Ou seja, instanciar a classe para ter acesso ao que? Ao C, ponto. E aí, o que? Mostrar preço, tá lá. Então, eu tenho acesso a essa classe que eu acabei, esse método que eu acabei de criar. Lembrando, ó, com dois parâmetros. E aí nós já sabemos o que é dois parâmetros. Vai dar erro se eu não botar parâmetro lá, beleza? Então tá. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instanciar, já instanciei. E agora eu vou pedir para... Vou criar uma variável aqui. Eu já instanciei aqui, né? Beleza, você já viu. Agora eu vou criar aqui uma variável para receber o que vem daqui, ó. Tá? É o momento da gente receber aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou chamar de int, porque a gente trabalha com inteiro. E eu vou botar preço inicial. Assim mesmo. Preço... Você observa que ela está local aqui nesse botão. Então eu posso repetir o nome da variável? Posso. Por quê? Eu tô, como é que eu posso dizer? Usando local. Se eu usasse uma variável dessa chamada aqui, que está em outro lugar, né? Aqui, preço inicial, aí até fiz diferente, não pode ser igual. Ela está aqui. Essa variável que eu declarar aqui, ela não tem nada a ver com essa daqui, mas nada a ver mesmo, tá bom? Preço inicial. Declarei. Vem de onde? De txt preço, só que isso vai dar um erro do texto, né? Por que vai dar um erro? Porque como é que eu posso jogar um texto desse texto aqui, ó, texto preço, como é que eu vou jogar um texto string dentro de uma variável inteiro? Isso vai dar erro. Então você lembra como é que converte? É o que? int.parse, só que eu vou querer agora converter de outra forma, para vocês verem que é possível também, tá? Opa, aqui, tá? Converteu, beleza, deu erro não, mas eu vou converter assim, ó. Eu vou escrever convert, olha só, convert, ponto, não é toString, toString 32, porque é tipo 2 bits, né? E aqui eu coloco o que eu quiser, tá? O que é que eu vou converter agora? txt preço.text, é o texto dele, tá? Estou convertendo texto. Vocês viram isso aí de uma outra forma. Tá vendo como eu sou cheio de mão? Vamos lá. Beleza, então converti aqui de uma forma um pouco diferente, né? Que na programação, às vezes ele não permite fazer assim, dependendo do que você está trabalhando, com double, por exemplo, e daquele outro ponto parse. Então, mas eu tenho que mostrar várias formas de conversão, beleza? Ok, então beleza, vamos lá, onde eu parei, converti aqui, então eu já tenho aqui, olha sério, já tenho aqui o valor, né? Ou seja, eu tenho um valor. E eu vou exibir isso aqui no message box, tá? Eu tenho aqui o Windows 10, já posso usar o Message Box aqui, ó. Eu vou exibir o que aconteceu aqui no Message Box. Aí você já sabe o que eu estou falando. E aqui eu vou exibir quem, ó. Eu vou colocar assim, preço final foi, e ele vai fazer, e vou botar o cálculo. Então, entre aspas, que é um texto que eu vou botar, o preço, por isso que eu posso botar acento, final, esse final não tem nada a ver com as variáveis, é, dois pontos, espaço, concatenar. E aí eu vou concatenar. Ou seja, vou concatenar com o resultado. Beleza. Só que resultado é esse. Aí eu posso botar o que? Foi o que? C que eu falei, né? C ponto. Aí eu vou mostrar aqui preço. Eu vou invocar ela aqui. Beleza? Só que, o que acontece? Eu preciso de dois parâmetros, ó. Aqui, cadê? Não é message box. Aqui, ó. Eu preciso de um inteiro e outro inteiro. Um é preço final e o outro é o tipo. Como é que nós faremos isso? Ó, por enquanto ainda eu não tenho esse tipo, porque eu vou definir o tipo da minha função se, minha condição se, porque assim, se ele, quando é que eu vou saber que ele clicou em qualquer um desses? Aí eu vou perguntar, você clicou aqui? Então calcula assim. Você clicou ali? Calcula assim. Você clicou assim? Calcula ali, tá? Tem tudo bem? Então aqui por enquanto eu vou colocar um inteiro, que esse inteiro vai ser o preço final, né? Que cadê o preço final? Aqui, o que eu digitei. Então vamos supor, digitei 100, vírgula, vai calcular com quem? Com 5. De onde está esse 5? Aqui. Com 10? Com 15? Aí eu vou escolher. Aí o que acontece aqui agora? Aqui eu vou botar. Só que eu não vou digitar 100. Porque esse valor vem daqui, ó. E quem é essa variável? Aqui, ó. Copia ela e cola aqui dentro. Ou seja, preço final. Tá? Ou preço inicial. Tá aqui, ó. Beleza? Então aqui o preço inicial da variável de preço. Então, se eu clicar aqui, ela vai ser essa aqui. Por que está dando um erro? Porque eu tenho dois parâmetros, gente, ó.
Aqui são dois parâmetros. Esse método tem um parâmetro, outro parâmetro. Então tem que ser o preço inicial e o tipo do produto. Por enquanto que eu não tenho ainda, eu vou botar vírgula e vou botar um zero, por exemplo. Porque ele quer dois inteiros e zero não é inteiro? Zero é inteiro, então ele vai aceitar. Né? Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar isso aqui agora. Vou criar essa condição aqui agora, beleza? Porque eu quero saber qual é o tipo que foi selecionado, ou seja, o tipo do produto que vai ser calculado. Então nós fazemos uma variável chamada, vamos fazer uma variável do tipo int, nós trabalhamos com int, e vamos fazer assim, tipo de produto. Tipo produto, né? Que a gente usou esse nome lá, né? Produto. Vai receber quem? Vamos começar com zero. Aí tudo bem? Porque sempre é bom começar com alguma coisa. Ele pode dar um erro, porque só iniciar o programa ele pode até dar um erro, porque como é que inicia vazio, né? E agora vamos usar os nomes dos coisas que a gente fez aqui, ó. Vamos ver se a gente lembra, né? Vamos lá. Se, no caso, se for marcado a primeira opção, aí eu chamei ele de RD suco. Então assim, se, olha só, se RD suco, ponto, observa. E essa opção mesmo que eu quero aqui, ó, ponto checked, ou seja, se for selecionado isso aqui, obtém um valor que indica se o controle está selecionado. Vou voltar aqui, ó, vou clicar aqui, em qualquer um desses aqui, e vou clicar na propriedade. Aqui nós temos uma propriedade, tá vendo? Checked. Então todas essas propriedades aqui, ó, do componente, você também pode mudar via programação. Mas eu quero saber se ele está selecionado quando eu clicar OK. E eu só vou calcular depois que eu clicar, porque vai vir selecionar, mas eu posso selecionar e clicar. Ele vai ver qual que está marcado ao clicar aqui. Então aqui, então exatamente, ponto checked, ou seja, está checado, está marcado, então nós vamos fazer o que? Nós vamos dizer que tipo de produto, que é essa variável que nós queremos aqui, certo? Vai fazer o que? Vai receber 1. Por que 1? Observe, por que 1? E aí eu vou botar aqui. Porque se a gente chegar lá no cálculo, olha o que acontece no case aqui, ó, caso 1. Ah, se eu botar x, beleza, ele vai receber x, mas é um inteiro, não posso botar letra. Aí for 100, beleza. Aí já dá erro se eu botar assim, ó, caso 0. Porque então eu tenho que botar aqui. Se for 0, você entendeu onde eu estou puxando? Porque ele vai pegar aquele método. E o método ele vai ver se essa variável é tipo, observe, se ela é 1. E ela começa com 0, para não ter problema. E aqui eu boto caso 1, né? Aí eu mudei aqui, caso 1, caso 2, caso 3. Ou seja, se for 1, o tipo do produto for 1, vai acontecer o que? Vai acontecer esse cálculo. Vai pegar PEC 1, que é 5. Caso 2, vai acontecer esse cálculo aqui. Caso 3, vai acontecer esse cálculo aqui. Então, tudo dentro do método mostrar que tem dois parâmetros. Então, voltando aqui, então, caso 1, o que é que vai acontecer? Caso eu marque o meu HUD, o botão suco, se ele for checado, quando eu clicar no botão e ele identificar que ele está checado, está verdadeiro, que isso aqui é verdadeiro, caso isso for verdadeiro, né? Ou seja, eu podia botar assim, ó, igual, aí eu de novo, vamos lá, eu podia fazer isso aqui que não está errado, ó, é igual a true, ou seja, ele está marcado, ou posso dizer, ele está desmarcado, false, então eu não preciso colocar true aqui, que não é errado isso aqui, ó. Isso aqui não é errado não, mas eu não preciso colocar, porque essa condição já vem verdadeira. Caso isso aqui for verdadeiro, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, então tipo agora vai receber 1, para comparar com o caso 1 lá. Beleza, continuando. Else, ou seja, a gente já trabalhou com isso, né? Else, vou fazer outra condição. Que outra condição é essa? RD agora não é suco, é a TV. O batom ficou por último, né? Do que acontece? Ponto checked. Tá checado? Ou seja, tá checado, isso é verdadeiro, não preciso colocar. O que é que vai fazer? Tipo, agora vai receber 2, porque ele já vai para o caso 2. Beleza? Agora eu posso fazer só o else no final, mas eu vou continuar fazendo o else se só para a gente continuar com essa estrutura aqui. Não impede nada de se fazer isso, tá? Agora o que? Qual é o head? O batom, né? Ponto o que? Checked. Tá checado? Tá. Se ele tá ou não, ele vai dizer aqui agora. Caso for uma condição dessa, aí eu vou dizer o que? Que o tipo agora vai ser o que? 3, né? O tipo agora vai ser 3. Então vamos testar para ver se aqui funciona, vamos ver se dá erro, porque assim, até então tudo bem. Ele até, tipo aqui, o que é que ele disse aqui? Variável, tipo variável atribuído no mesmo nunca é usada. Tá, ele vai ser usado daqui a pouco.
Então beleza, aí eu posso até botar esse message box no final, no caso, posso deixar aí, posso botar no final, vou deixar aqui. Porque eu acho legal essa linguagem C Sharp, porque ela é bem legal, porque ela corre o código e sabe o que fazer, né? Depois a gente vai ver um breakpoint aqui para saber, uma espécie de breakpoint aqui, para a gente saber pausar que valor está ali determinado, esse tipo de aqui breakpoint, mas a gente não vai usar isso agora não, para não confundir, beleza? Só para a gente saber. Ok? Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Se der erro aqui, se não der, então vamos lá. Tem uns 5%, tem uns 10%, 15%, dependendo do produto, né? Aí a gente tem, claro, lembrar como foi que a gente programou para testar. Óbvio que você faz um teste na calculadora primeiro, com os valores que você sabe qual é o resultado. E assim, até que eu dou suporte para alguém que trabalha tem um colega que está fazendo C++, e aí eu dou suporte a ele, e geralmente a dúvida dele não é nem no código C, é mais nos cálculos. Aí eu explico a ele, faz o cálculo no papel, e aí a gente começa a jogar aqui no código e testar. Vamos lá, vamos marcar a TV. TV é 10, né? Qual o valor? 10% de R$ 1.000 é quanto? Tá? Aí já faz na calculadora. E aí clica. Ó, tá vendo? Por mais que o... Ó, deu errado aqui, ó. Deu errado aqui. O preço final é 0. Ah, tá. Tá. Óbvio, né, que é 0. Minha cabeça já correu no código que já identificou. Por quê? Porque tá, ó o tipo. Tipo é 0. Eu coloquei 0 por enquanto eu não tinha tipo. Entendeu? Então eu preciso definir o tipo. E o meu tipo tá aqui, ó. Tá? Então eu tenho que chegar aqui agora, que eu não tinha tipo, né? Agora eu chego aqui e digo aqui, ó. Define qual é o tipo. Então esse tipo é inteiro também. Então tá aqui. Beleza? Que ele vai estar cá, né? Ele vai estar aqui, ó. Meu tipo, né? Então qual é o tipo? Tipo caso 1, caso 2, caso 3. Então agora deve funcionar. Vamos lá. Deixa eu até deixar na tela aqui porque a gente vai saber se é 5 ou 10, né? Vamos lá, dá um play. É bom acontecer isso que a gente vai vendo, né? Então a cabeça já correu lá qual o caso, ó. Opa, de novo um erro. Vamos ver de novo aqui. Não é nessa tela. O que é que ele disse aqui? Deu um erro. Não é possível usar variável local antes de declarar. Tá, antes de declarar, né? Então, tá. Ele está dizendo aqui que... Bom, eu particularmente imaginei que ele devia acessar, né? Bom, olhando aqui, pra mim estaria certo, olhando aqui, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui qual é o problema. Variável local, int tipo produto. Não é possível usar a variável local tipo antes de declará-la. Bom, eu não preciso declarar lá em cima. Tá, vou recortar daqui e vou colocar aqui. Aí você vê que todos deu erro, né? Mas tá, eu vou declarar bem aqui em cima para ver se é isso. Na minha visão, bom, vou esperar um pouquinho. Foi. Na minha visão, ela devia aceitar, tá? Na minha visão. Mas é aquela coisa, declarei aqui em cima porque o message, como eu imaginei, né? Eu precisaria colocar esse message box e o certo é fazer toda a estrutura e exibir no message box. Aí como eu já queria exibir, fiz isso. Podia até dar erro, porque primeiro ele fazia isso aqui para jogar esse resultado aqui. Ele não deu, aceitou. Vamos testar? Vamos testar? Então vamos lá. Vou marcar a TV que é 10. Ó, vou até clicar aqui, ó. TV é 10, tá vendo? Porque TV é caso 2, né? Parcela 2, ó. É o caso 2, tá? E o caso 2 é o que a gente viu aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Deixando essa tela aqui. Vamos lá. Então tá aqui. Caso 2. Vou botar R$ 1.000. Por que eu tô botando caso 2? Porque é 10%. 10% de 1.000 dá quanto? Opa! Deu erro. Não é que deu erro, né? O preço final é 0. Eu vou analisar esse cálculo. Ó, eu vou pausar o vídeo aqui. Porque assim, na minha visão aqui, eu tô correto. Tá? Por exemplo, marquei uma aqui. Vou botar R$ 100, dá 105. Deu o preço final é 0. Eu vou pausar aqui. Vou verificar onde foi que eu devo ter colocado alguma ordem aqui inversa aqui e falo para você, beleza? Vou pausar aqui e volto daqui a pouquinho. Vou dar um OK aqui logo. Não, OK não, vou fechar aqui e vou verificar. Até já eu volto. Bom, eu voltei aqui, não achei o erro ainda não. Eu confesso que não achei não, mas assim, eu fiz uma mudança só aqui, como eu estava falando do message. Eu botei esse message lá embaixo, recortei, vou até arrumar aqui para cima e aí eu vou continuar olhando. Só vi isso aqui rapidinho, já quero compartilhar isso com vocês. E coloquei aqui, já mudou, tá?
quando eu fizer isso aqui agora, ele não está calculando ainda. Vamos supor, suco 100, dá 105, vou botar 100. Ele está dando só o 100, tá, porque ele não fez o cálculo. Talvez o cálculo esteja errado. Mas eu já quis mostrar isso aqui para vocês da seguinte forma. Só em botar a ordem... Nossa, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Só em colocar a ordem como é que diz? Do message box no lugar certo, porque ela lê linha por linha, né? Só em fazer essa ordem, e aqui eu tô pegando isso aqui, deixa eu botar no lugar de novo. Só em pegar a ordem, ele já modificou, né? Botei no message box no lugar certo. Agora eu vou verificar se não é nesse cálculo aqui, ó, porque tô achando estranho. Acho que botar fora isso aqui. Primeiro ele faz o parcela. Eu vou pausar de novo, vou verificar aqui e volto, porque assim, aqui já é código, aqui foi código, porque eu coloquei o mention no lugar errado. Agora eu vou verificar se é procedimento de código ou se eu fiz alguma coisa de cálculo errado. Volto já também. Então, demorei 5 minutos aqui, porque eu tive que fazer todo o switch case. Demorei um pouquinho, demorei até um pouco para achar, porque o erro foi muito básico. Foi erro, na verdade, no switch case. Na verdade, um erro de cálculo, é o que eu falei para vocês. Eu peguei aqui o preço final, olha só que loucura. Eu peguei o preço final, que é o, né, que é o que eu vou saber lá, que é que eu vou ter preço final. Vou pegar o preço inicial, que é o que eu vou digitar. Vou voltar aqui para essa aba aqui. Que é o preço inicial, que é o que eu vou digitar lá naquele texto, né? Ou seja, o preço inicial é o preço que eu vou digitar para o produto. Se eu vou dizer que a TV é R$1.000, ela vai ser com 10%, então vai ser 1.100, né? 10%, 1.010. 1.100. Aí o que acontece? Aí eu peguei e fiz errado, quer dizer, foi na verdade, não é o código, tá errado aqui o código, mas porque aqui tem que ser preço inicial. É o preço que eu digitar, vai ser receber ele depois do que? De pegar ele, multiplicar, e é assim que tira a porcentagem. Você pega, como é que você tira a porcentagem? Você pega um número, vamos lá, vou na calculadora. Acho que muitos sabem, né? Mas é bom para ficar claro aqui, que eu errei aqui. E aquilo que eu estava falando para vocês. Vamos supor, ele é R$1.000 o preço, né? R$1.000. Aí você multiplica por 10%, tá? Vai dar 10 mil, beleza? Aí você divide por 100, porque é 100%, né, do valor. E aí você acha 100. Claro que aí você adicionou a 100, então ficou a 1.000, né? Então observe, ó. A gente digitou 1.000 aqui, naquele text box aqui, ó. A gente digitou 1.000, tá? Então o que ele vai fazer? Aí vamos voltar aqui. Eu sei que muita gente já sabe como tirar, mas tem muita gente que não sabe. É novo ainda, não estudou porcentagem. Para mostrar que o erro foi aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, tem que ser inicial e não final. O erro está aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Preço que eu digitei lá naquele TXT, 1.000, televisão R$1.000, tá? Vou somar, aí vou guardar por enquanto, não vou somar agora. Vou por esse parênteses diz assim, ó. Faça isso primeiro. Então, eu digitei 1.000, mas primeiro ele vai fazer isso. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar 1.000, multiplicar a parcela, aqui neste caso da parcela, aqui eu já vou voltar a mostrar aqui em cima. Nesse caso é a parcela 2, tá? E aqui eu estou dando exemplo da parcela 1, mas seria por aqui, né? Seria por essa. Vou fazer por essa opção que é a televisão, é esse aqui, ó. Esse caso 2. Aqui é o caso 1. Então, o caso 2 é esse aqui. Então, o que acontece? O parênteses ele diz o seguinte: primeiro faça isso aqui, parênteses, tá? Então, ele vai pegar 1.000, que foi o que eu digitei no text box lá, vai multiplicar a 10, porque essa é a condição, caso 2, deu caso 2. Vai multiplicar a 10 e vai a 10 na verdade, e vai achar um valor, e depois vai dividir por 100. Por que esse 100? Esse 100 é da fórmula da porcentagem. É uma regra de 3, se você perceber bem como é que você tira a porcentagem. A regra de 3 é o valor total dividido por 100, só que na frente dele vem o 10% e embaixo vem um x. Você vai botar x vezes 100 e 10 vezes 100. Aí vai dar 1.000. 1.000 dividido por 10. X é igual a 1.000 dividido por 100. 1.000 dividido por 100. Ou seja, 1.000 dividido por 100. Então, achei o 1.000, que é 100. 1.000 vezes 10, 10.000. Aliás, é 10.000. 10.000 dividido por 100. Posso ter dado uma complicada aqui, mas é assim que tira, se você olhar. Aí vai achar o que? 1.000, eu dei uma complicada, não dei? R$1.000 vezes 10, tá? Isso deu 10.000. Dividido por 100, isso vai dar 100. Exatamente. Então,
O acréscimo vai ser 100. Ele vai pegar esse 100 aqui que calculou aqui, ó. Aqui é como se fosse assim, ó. Aqui é como se fosse isso aqui, ó. Achei 100. Beleza. Some 100 com o que você digitou lá. Qual foi que eu digitei? 1000. Então 1100. Beleza? Então o erro foi aqui, ó. Não é preço final, é preço inicial, tá? Então isso aqui tá tudo errado, ó. Agora eu até testei já, deu certo. Foi erro, na verdade, na matemática. Aí por isso muita gente diz assim: "Ó, tem que saber matemática?" Eu digo que necessariamente não, mas se você tiver uma boa base, né? E olha que eu sei calcular aqui porcentagem, né? E me passei. Mas vamos lá. Agora eu vou simplesmente dar um play, tá? Vou deixar aqui pra gente ver. Vou deixar aqui pra gente ver aqui como foi que calculou. Então beleza. Eu vou fazer o mesmo 1000 para TV, que é o caso 2. E tem que dar 1100. Então eu vou chegar aqui, vou até diminuir aqui um pouquinho. Vou chegar aqui, TV, que é o caso 2. Eu vou botar 1000. Então, ó, 1000, que lá no text box, vai entrar aqui, ó. Vai receber isso aqui, tá? 1000. Quando eu dar 1000, ele vai pegar esse 1000, vai segurar primeiro esse cálculo, vai deixar isso aqui em standby. Vai pegar 1000, que é o preço inicial que eu digitei, vezes 10, porque 10, que é o caso 2, vai achar 10.000 e dividir por 100. Aí ele vai achar 100, que 10.000 dividido por 100, 100. E vai pegar, somar com esse 1000 que ficou aqui em standby. E aí ele vai dar o resultado agora, 1100. Tá? Porque ele somou. Se ele mandasse multiplicar, mas o cálculo de porcentagem é esse aqui. Não tem para onde correr, tá? Então esse é o meu cálculo que eu fiz. Ah, e se eu botar caso... Perdão. Caso 1, 1050. Porque 5% de 1000 é 50. Some com os 1000, 1050. Ah, se eu botar o caso 3, aí vai dar 150, né? 1150, 1150. Então tá aí a nossa famosa encapsulamento. Perdão, gente. O nosso encapsulamento e a nossa abstração. Resumindo aquilo que eu falei. O que é que eu falei tudo antes daquele monte de texto? É que eu não preciso estar mostrando isso aqui. Ó. Isso aqui pode ser privado. Eu estou numa classe. E aqui eu estou fazendo o quê? Toda a privação dos meus componentes. E eu não tenho acesso ao meu componente, tá? Eu tenho acesso ao método e aqui, e não me interessa o que aconteceu. Quando eu clicar aqui, não me interessa o que aconteceu aqui dentro, tá? Eu só invoco ele aqui, ou seja, instancio ele e puxo ele aqui. E aqui eu errei a ordem aqui, vocês viram que deu um maior problema. Beleza, então eu vou ficar por aqui, vou tomar uma água e vou gravar a próxima aula para a gente continuar o conceito de abstração, encapsulamento, herança e poliformismo. Beleza? Então até lá, gente. Estude aí. Eu vou limpar, provavelmente eu vou limpar todo o meu form, meu cálculo. Talvez eu até exclua as classes para a gente voltar limpo e começar novos exemplos. Beleza? Então, até lá. Bons estudos.